Inflação nos Estados Unidos, algumas informações relativas à própria situação norte-americana e também algumas informações sobre o Credit Suisse. E são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama. Hoje, terça-feira, dia 14 de março de 2023. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início aos nossos 10 minutos de economia, trazendo a vocês os principais destaques e trazendo tudo o que está movimentando os mercados no dia de hoje, tá? Pedir por gentileza para compartilhar a tela, vamos dar um rápido giro pelo mundo, então, para ver como que as bolsas estão se comportando. Nós vemos que está processando, bom, mundo um pouco mais positivo, patamar mais otimista no dia de hoje, com destaque para a Europa e, claro, nós vemos destaque negativo na Ásia e na Oceania. Quanto ao nosso monômetro, que continua no patamar de medo, está levemente melhor do que estava no dia de hoje e hoje pela manhã, no dia de ontem, perdão, e no dia de hoje pela manhã mais cedo. O mercado melhorando um pouquinho, mas ainda inspirando muitos cuidados. Quanto ao índice do VIX, nós temos isso refletido. Hoje está caindo 11% na casa de 23, uma queda também considerável perante todos os estresses que nós tivemos nos últimos 3 dias. Quanto ao dólar a nível global, está tendo uma leve subida, 0,28% na casa de 103. Também acaba sendo, o dólar acabou recuando um pouquinho, uma expectativa, uma preocupação dos investidores com a situação norte-americana faz com que esse índice diminua. No caso, existe esse recuo. E o petróleo Brent agora estava caindo um pouquinho mais pela manhã, está caindo 1% na casa de US$ 79 o barril. Tanto o petróleo, até uma curiosidade, eu não falaria disso, mas já puxando o gancho, tanto o petróleo quanto o cobre, eles são duas proxies que demonstram a atividade econômica global. O cobre, no caso, está caindo hoje 0,5% e está no, digamos assim, meio termo. Já tivemos situações bem mais preocupantes em relação ao indicador. Então, sem maiores novidades em relação ao cobre. Falávamos com mais ênfase nesse indicador há muito tempo atrás e acabamos não falando mais nele. Bom, petróleo, como comentado, está numa queda. E no calendário econômico, no dia de hoje, nós tivemos no Reino Unido a variação, ou no melhor, informações relativas ao mercado de trabalho, que a taxa de desemprego lá teve uma leve diminuição, estava em 3,8%, que era a previsão, e acabou fechando em 3,7% agora para o mês de janeiro. Desemprego ainda continua em baixa no Reino Unido, sem maiores novidades nesse quesito. Bom, e dentro do calendário econômico, com certeza o maior destaque foi ou foram os indicadores relacionados à inflação. Tanto o core, que acaba excluindo alimentos e alguns itens voláteis, né? Que daí, como comentado, os alimentos e também alguns combustíveis, e o inflation rate, que considera todos esses elementos. Ou melhor, todos os produtos e serviços existentes. E era esperado sim uma baixa, de 6,4% divulgado em janeiro para 6% em fevereiro, e acabou ocorrendo dentro do imaginado. Esse principal índice demonstra que desde o ano passado até o momento está numa tendência baixista, mas se nós compararmos os períodos anteriores, nós ainda percebemos que a inflação continua um patamar bastante elevado por lá. E aqui constam os itens que tiveram maior destaque no índice que foi divulgado, os transportes relacionados a serviços, que ainda são inflacionados, ainda são em 14%, acima dos dois dígitos, seguido dos serviços de energia, entre eles o gás natural, está em 14%, e no destaque de baixo nós temos os carros usados, que estão com a maior deflação, maior diminuição aí inflacionária em menos 13,6%. E aqui também esse outro gráfico relata como que nós conseguimos identificar hoje o que está mais ah, contribuindo para a inflação dentro dos alimentos. Então aqui nós vemos que os cereais e os produtos de padaria, trigo, pão, são os mais inflacionados, seguido aí de produtos derivados de laticínios, que está próximo, um pouquinho acima de 12%, e também seguido das bebidas não alcoólicas e outras comidas residenciais, né? Refeições residenciais.
Então, o destaque de baixo está para carnes e frutas, segundo essa análise. Bom, mas foi só para complementar. E o que isso está trazendo nos mercados? Nós temos que o Fed hoje, apesar de toda essa situação, claro que inflação baixa significa maior controle para o próprio Fed, as medidas que a instituição vem tomando estão sendo eficazes, e há uma expectativa de que aumentou, inclusive, estava mais baixo pela manhã, estava em torno de 60%, 182%. A perspectiva para que seja mantida a taxa em 4,75%, a taxa básica de juros da economia, que nós conhecemos aqui como Selic, lá fora é a taxa deles. Há uma perspectiva de 32% de chances que mantenha 4,75% ou que no máximo aumente para 5%, aumentando 0,25%. E uma menor projeção aqui para que faça o corte desse juro. Até o momento não vai ser cortado. Há um forte indício de que nós teremos uma manutenção dessas taxas em, no máximo, atingindo 5%. Uma inflação de 6% para uma taxa de 5% no momento, bem melhor do que uma notícia bem mais positiva do que nós vimos até um certo tempo atrás. E claro que também outros indicadores que demonstram de que o supply, que é a oferta de dinheiro na economia norte-americana, ela está num patamar extremamente baixo, está em 2%, e sempre quando está em patamares baixos, em baixos patamares, né, nesses patamares abaixo de zero, significa de que é uma recessão ou que é uma depressão na economia. Então, aos poucos, o aquecimento norte-americano, o aquecimento econômico vem cedendo. Então, por isso que já não faz mais sentido, se for confirmado isso, não faz mais sentido manter os juros extremamente elevados. 5% para os padrões norte-americanos realmente é algo fora da curva. Então, esse gráfico demonstra que está ocorrendo essa diminuição da oferta de dinheiro, que seria menor inflação. E aqui também outro dado curioso que demonstra a volatilidade do mercado de títulos, que está no mesmo patamar, ou melhor, patamares não vistos desde 2008. Significa maior volatilidade, maior negociação desses títulos. Também outro dado extremamente atípico. As condições financeiras, segundo o índice do Bloomberg, demonstra de que está tendo uma queda. Então, a economia norte-americana vem cedendo, querendo ou não. E até, inclusive, tem o Michael Burry, que é uma das figuras mais... tem um filme, inclusive, se não me engano, A Grande Aposta. É uma figura que ele sai do mercado, sai das redes sociais do mercado e logo ele acaba voltando. O time ele faz alguns comentários, e segundo esse comentário feito ontem, ele frisa aqui que do ano de 2000, 2008 e 2023 é sempre a mesma coisa. Pessoas cheias de ganância correm riscos estúpidos, riscos bobos e acabam por cair. O dinheiro, então, é impresso porque isso funciona tão bem. Então, significa que, sim, é mais ou menos trazendo para o jargão popular, chutar a lata para frente. Você tem uma solução paliativa de momento, mas a longo prazo, quando há quando há muito dinheiro impresso, realmente os danos em algum momento futuro irão ocorrer. Que dando sequência, então, outra instituição financeira também, agora fugindo dos Estados Unidos, mas que também tem, querendo ou não, influência no mercado norte-americano, é o Credit Suisse, que o pessoal até brinca como o Debit Suisse, né? Que é um banco suíço que realmente ele está no processo de reestruturação e está tomando algumas medidas aí para pegar e, inclusive, reestruturar. Eles não estão, ainda continuam ainda em uma situação bastante crítica, né? E aqui nós temos o gráfico, que inclusive demonstra que no dia de ontem acabou fechando a mínima histórica do ativo a 2,42 dólares. Então, até um pouquinho mais abaixo, né, fechando a 2,38, inclusive. Então, a menor mínima foi boa. Foi o nível mais baixo que o banco chegou em toda a sua história de negociação no mercado. Inclusive, fez com que os seguros, o CDS, ou Credit Default Swaps, da instituição atingissem níveis jamais vistos aí, extremamente elevados. Esse gráfico relata basicamente a mesma coisa em comparação com outros bancos, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS e o Sistema Financeiro Europeu.
de que realmente quanto mais altos esses níveis aqui, significa maior insegurança para o mercado e para a instituição. E nós seguindo essa lógica, nós sim nos percebemos que a instituição ela realmente não está muito positiva, né? Inspira muitos cuidados. Bom, estamos chegando no nosso limite, então chegando no nosso horário. Vamos dar um rápido giro no mercado brasileiro. Nós temos o Ibov caindo, ou melhor, subindo 0,64% a 113 mil pontos. Temos o nosso dólar caindo 0,30% a 5,25 até o presente momento. E quanto ao nosso heatmap, nós temos destaque de alta para o varejo, Via Varejo subindo 4%, seguido de Gol, Raiz, B3, que é a Bolsa Brasileira também, que é listada, seguido de CSAN, perdão, e Embraer e Magalu. E no campo negativo, Natura, que caindo 18%, que acabou inclusive registrando até inclusive não estou aqui, ó, tinha selecionado essa reportagem. Registrou um prejuízo líquido de 890 milhões no quarto trimestre de 2022. E querendo ou não, isso acaba sendo refletido aqui na negociação, no preço das ações, seguido também de uma queda do CVC e do Banco Pan-Americano. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam, do lado direito e do lado esquerdo da tela, a Jornada do Investidor, um projeto da Valorama, uma proposta bem legal para quem quer começar a investir no mercado financeiro e não sabe por onde começar. Então, clique não, jogue sua câmera, veja o QR Code acima. Então, fique à minha vontade, qualquer dúvida, questionamento, estamos aqui. Então, fica o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, desejando a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.